Nos meus dias de glória, você me levou a lugares inimagináveis. Rodamos o mundo e vivemos a nossa melhor fase. Mas, como em todo relacionamento, tivemos as nossas crises. Muito mais por minha culpa, é verdade. Em momentos em que parecia não haver mais esperança, você estava lá, ainda mais presente. Depois de muito sofrimento ao seu lado, você me mostrou que quem ama de verdade segue lá, ainda nas dificuldades. Graças a você, eu tive forças para sobreviver. Graças a você, eu consegui me reerguer e hoje estou voltando aos meus melhores dias. E se isso está acontecendo agora, pode ter certeza que é tudo graças a você. No passado, você me levou aos lugares mais bonitos, me protegeu de tempos sombrios e hoje me conduz de novo. Obrigado, torcida que conduz. Meu nome é Caio Goulart, sou estudante de jornalismo e torcedor fanático do São Paulo. Nos últimos anos vivi um pouco de tudo ao lado desse time, desde a seca de títulos, eliminações vexatórias, a retomada de confiança com o título do Paulistão de 2021 e, claro, o título inédito da Copa do Brasil de 2023. Seja bem-vindo à websérie Torcida que Conduz. Aqui você vai entender a importância da torcida do São Paulo. Vem com nós, mas vem de coração. Vermelho, branco e preto são as cores da emoção. A torcida que conduz vai a pé ou de busão. Bem amado, as tuas glórias vêm do passado. Em uma noite fria nas ruas agitadas de São Paulo, em 1930, um grupo de dirigentes se reuniu com um sonho. Eles não queriam apenas criar um clube de futebol, queriam construir uma das instituições esportivas mais notáveis do Brasil. Com a cidade que nunca dorme como pano de fundo, esses homens misturaram a paixão pelo futebol com uma pitada de ousadia, criando e transformando o São Paulo Futebol Clube. São Paulo foi realmente fundado em 25 de janeiro de 1930, como fruto da união dos dissidentes do Clube Atlético Paulistano com toda a Associação Atlética das Palmeiras. Eu digo dissidentes do Paulistano, porque o Paulistano continua existindo. O time só desistiu de jogar futebol, porque o futebol estava começando a se profissionalizar. E aí, com a extinção da Liga dos Amadores de Futebol em 1929, que era capitaneada pelo Paulistano, os dirigentes daquele clube resolveram abandonar de vez o esporte. Mas quem era muito ligado ao futebol paulistano queria continuar no esporte. E aí a solução encontrada foi se fundir com outro tradicional clube aqui de São Paulo, que já era tricampeão paulista, a Associação Atlética das Palmeiras, que detinha o direito de uso da melhor praça de esportes da época, a Chácara da Floresta. Foi essa fusão que deu origem ao São Paulo. Os anos se passaram e a torcida tricolor se tornou a voz poderosa que ecoava nos estádios e nas ruas. Os primeiros títulos vieram como uma recompensa ao esforço e à paixão de seus fundadores e torcedores. A União tinha tudo para ser bem sucedida. Poderia ter sido até melhor sucedida, porque enfim, só conquistou um campeonato paulista em 1931, mas foi vice de 4 e ainda foi vice do Rio São Paulo também. Por questões assim, algumas questões dentro de campo e algumas questões também fora de campo. Como a CBD ter roubado 4 jogadores do São Paulo na reta final do Paulista de 34. Mas enfim, aliás, essa ação da CBD foi o que levou a alguns problemas internos de administração. Com muitos títulos conquistados desde a primeira década de sua existência, o São Paulo Futebol Clube precisava de uma casa. Em 1960, o clube passou a investir na construção de um estádio, o Cícero Pompeu de Toledo, popularmente conhecido como Morumbi. A ideia de se construir o Morumbi está muito ainda ligada justamente à refundação do clube em 1935. Porque se o São Paulo nasceu em berço de ouro em 1930, com grandes jogadores do Paulistano e com o melhor estádio de São Paulo na época, em 1935 recomeçou do zero. Já não tinha os grandes jogadores, já não tinha um campo para se jogar. A única coisa que tinha eram sócios, e dizem os dirigentes mais antigos, 11 camisas. E tanto que eles começaram, a sede do clube na época era um porão alugado, que mal cabia todos os sócios lá, tipo, só cabiam 10 pessoas dentro da sala e tinha que fazer revezamento para votar e tudo mais. Cresceu tanto que os dirigentes são paulinos perceberam, olha, o Pacaembu não tá dando mais conta. Então a gente podia voltar aquele velho sonho nosso de ter a nossa própria casa
A Casa do São Paulino teve. São Paulo acertou a doação de 2 partes do terreno via imobiliária Aricanduva e a compra da última parte, de uma área total de pouco mais de 154 mil metros quadrados. E a gente fala isso que foi realmente uma doação, que não teve nada a ver com prefeitura ou com o estado e tudo mais. Por quê? Porque o terreno era da imobiliária Aricanduva. A única coisa que o São Paulo chegou um pouco atrasado nesses processos, que a imobiliária já tinha dado a entrada na prefeitura de como seria a planta desse loteamento. Então, a planta, mas só dizer, tipo, nessa quadra vão ser casas, nessa quadra vai ser aqui vão passar ruas, aqui vai ser um parque, cumprindo normas municipais. E o São Paulo chegou um pouco atrasado e a única coisa que envolveu a prefeitura é que a prefeitura teria que aprovar uma nova planta, porque a imobiliária Aricanduva já tinha aprovado o loteamento da prefeitura. E foi só isso que aconteceu. Daí o São Paulo sofreu um bocado, né, porque se adquiriu o terreno em, se não me engano, 15 de agosto de 52, foi quando foi lançada a pedra fundamental, só começou a terraplanagem em 53, enfim, levou mais 7 anos para ser inaugurado, 7 ou 8 anos para ser inaugurado. Foi inaugurado em 2 de outubro de 1960, e só foi concluído 10 anos depois. Ou seja, o processo todo demorou quase 18 anos, mais de 18 anos. Uhum. E foi justamente até que quando as obras do Morumbi começaram a ser pesadas, quando se começou a construir as arquibancadas realmente, que os títulos são paulinos começaram a rarear. O último título do período foi em 1957, foi justamente em 1957 que se começou a erguer as colunas das arquibancadas. Mas o São Paulo não estava satisfeito somente em ter o maior estádio do estado e poder chamar de seu. Faltavam mais títulos. Na década de 1999, o clube consolidou sua reputação internacional sob a liderança de Tele Santana, ao conquistar inúmeras taças, incluindo a Copa Libertadores e o Mundial Interclubes. A equipe tricolor venceu clubes gigantes de outros países, como Barcelona na final do Mundial em 1992 e o Milan também na final do Mundial, desta vez em 1993. Eu diria que se o São Paulo dos anos 90 fosse hoje, tinha tudo para fazer uma dinastia assim de poder e de conquistas, porque apesar de o São Paulo estar muito à frente administrativamente, principalmente um conceito de gestão criado ainda nos anos 80, né, frente aos outros clubes, estava à frente tanto patrimonialmente, na administração, tecnologias, adoção de tecnologias, tanto médicas como preparação física, computadores, tipo, Moraci Santana assim, chocava o público e os jornalistas esportivos da época só por usar um laptop. Apesar disso tudo, de todos esses pontos positivos a favor do São Paulo nessa época, existiam questões negativas do futebol em geral naquele período que acabaram minando o que o São Paulo poderia ter sido naquela época. Por exemplo, questões econômicas. Nos anos 80 e 90, São Paulo foi o rei de São Paulo, praticamente, mas o peso do nosso dinheiro não valia nada. A gente não conseguia manter nossos craques. Quando a gente era campeão, os nossos craques se sobrevalorizavam e eles requeriam mais, queriam novos contratos, e aí começou aquela coisa de diáspora para a Europa, ainda pouco, porque lá eram permitidos só 1 ou 2 estrangeiros por time. Mas com o tempo isso foi ficando cada vez maior e a nossa economia não dava conta. Os anos 2000 também foram de muitas glórias para o tricolor. Em 2005, mais um título de Libertadores e do Mundial de Clubes foram conquistados. Assim, o São Paulo Futebol Clube se tornou o único time a vencer 3 Libertadores e 3 Mundiais, além de ser o time brasileiro com mais títulos internacionais. E é claro, não podíamos esquecer do tricampeonato brasileiro seguido, conquistado em 2006, 7 e 8, sob o comando do técnico Muricy Ramalho. Mas como nem tudo são flores, depois da conquista do Brasileiro de 2008, o São Paulo entrou em uma crise muito grande, sem conseguir voltar ao caminho das conquistas. A gente nunca percebe quando se está em crise, a gente percebe depois de algum tempo. 2 baques. Por que a gente entrou numa crise? É que o São Paulo apostou alto em manter vamos dizer, um time ganhador, que ganhou de tudo no início dos anos 2005, 2004 a 2008. 2005 a 2008. Após essa conquista do Trimundial e tudo mais, e chegando no Libertadores, participando do Libertadores direto, então
criou-se tipo uma ideia de que o retorno viria naturalmente. Só que esportivamente não é assim. Esportivamente, uma bola que você chuta um pouquinho, 5 centímetros para a esquerda, vai na trave e não vai no gol. Então, ainda que fazer na cartilha de uma maneira que era considerada certa, como era no início, alguns anos antes, passou a ser errada porque não deu retorno financeiro, não deu retorno. E o outro baque foi a Copa do Mundo de 2014, né? Porque o São Paulo passou, não foi só 2014, né? Passou os anos anteriores, justamente mais ou menos a partir de 2007, 2008, se planejando, tinha orçamento, como planejamento técnico, mesmo patrimônio. Vai ser assim, então a gente vamos gastar só isso aqui para gastar o resto naquilo. E aí no fim aquilo não veio. E aí o São Paulo acumulou o prejuízo de tudo isso, e não só o prejuízo do próprio clube, mas aí vê os outros crescerem. Então, e tipo, um levando o outro a crescer, no caso o Corinthians e o Palmeiras. Se o Corinthians fez, o Palmeiras correu. A crise do São Paulo financeira, ela tem antes uma crise administrativa para virar financeira. Eu acho que o Juvenal Juvencio, nos 2 primeiros mandatos, foi muito bem. Ele conseguiu modernizar o Morumbi. Claro, não é uma arena nova, mas é um estádio dos antigos, super modernizado. Ele conseguiu concluir Cotia, anexar terrenos a Cotia e deixar o CT de Cotia como um dos principais do país, e conseguiu títulos importantes durante a gestão dele. A partir do momento que ele vai para a terceira gestão, já muito doente, e claro, isso provocou uma ruptura, foi algo ganho na justiça, e o São Paulo meio que se desuniu, porque tinha muita gente contra o terceiro mandato, começa para valer a crise do São Paulo, na minha opinião. O terceiro mandato dele é ruim, é um mandato sem títulos, é um mandato que, como ele estava muito doente, as decisões já não passavam por ele, e quando passavam a gente não tinha muita certeza se realmente ele estava em condições de dar as decisões finais com sabedoria devido ao problema de câncer que ele tinha, da doença que ele tinha, nem vamos citar câncer, a doença que ele tinha. E aí tem todo um processo eleitoral com a chegada do Aidar, com a queda do Aidar. Então todo esse processo administrativo fez o São Paulo perder títulos, perder prestígio e, claro, aumentar a sua dívida. Mas ainda assim chegou num patamar que é perfeitamente compatível com o futebol brasileiro. Clubes que devem 100, 200 milhões, quase todos têm essa dívida. Não existe clube que não tenha dívida. Aí veio o final do mandato do Aidar, completado pelo Leco, e o mandato do Leco. E aí, para mim, foi onde a coisa desandou, a maionese desandou. Porque o Leco, aparentemente, ao assumir o mandato tampão, ele até nos convida, nós jornalistas setoristas, para uma reunião no CT, e diz que o objetivo dele é sanar dívidas e não deixar a situação financeira do clube pior. Ele não chegou a citar, mas era mais ou menos o que o Bandeira de Melo tinha feito no Flamengo. Não ganhou nada, mas conseguiu criar uma base forte e vender, que futuramente construiu o alicerce do Flamengo muito vencedor a partir de 2018 e 2019. E o Leco nos deu a entender que era esse o objetivo dele como presidente. Reestruturar o São Paulo financeiramente. E acho que esse mandato tampão, ele consegue fazer isso, ele consegue dar os primeiros passos. Só que aí fica a dúvida, quando ele é eleito mesmo, que ele passa a cumprir os 3 anos no mandato por eleição, se ele foi picado pelo bicho da vaidade, ele começou a gastar desenfreadamente. E a cada ano que ele passava sem título, ele gastava mais e mais e mais e mais. E a dívida que era ali de um patamar de 200 e alguma coisa, de repente saltou para 500 e poucos milhões em 3 anos. E aí ficou uma dívida meio que incontrolável de ser paga, né? Ela está cada vez maior. O Casares alega que vai conseguir esse ano fechar com menos dívida, mas a gente só pode ter certeza disso quando saírem os balanços do São Paulo. O título da Copa Sul-Americana em 2012 reacendeu uma chama de esperança, mas a vida do torcedor são paulino não viria a ser fácil nos próximos anos. Problemas políticos e financeiros começaram a afetar e muito o desenvolvimento esportivo do clube. É um time que ganhava pelo menos um título a cada ano, às vezes até mais. De repente, você ganha uma Sul-Americana em 2012 e começa a não ganhar mais nada, você, não sei se é uma falta de planejamento, às vezes acho que pode ser um planejamento equivocado. Você começa a arriscar. Então o São Paulo chegou nesse período de jejum a ter jogadores como Kaká ainda em forma,
Luiz Fabiano, que voltou numa boa fase, Lugano, que voltou para encerrar a carreira, Hernanes, que voltou ainda na segunda passagem muito bem, Souza, volante, que depois foi para o futebol da Turquia. Rogério Ceni ainda jogou boa parte dessa década sem vitória. Então você começa a ver que não era falta de jogadores, o time começou a investir e não ganhar títulos. A vaidade de ganhar o título mexe com a perspectiva financeira do clube. O cara não pensa no bolso, ele pensa com o coração. Só que o dirigente profissional, ele não pode ser coração, ele tem que ser razão, tem que ser bolso, cofre, investimento. Não pode ser, tipo, quero ser campeão como presidente do São Paulo. E acho que, para mim, foi o maior erro do Leco, foi, em determinado momento da gestão, ele perceber que não seria campeão e começar a gastar mundos e fundos para conseguir pelo menos um título. Os problemas extracampo eram tantos que o São Paulo chegou a temer o rebaixamento para a Série B do Campeonato Brasileiro. Feito esse que nunca aconteceu com o clube. São Paulo, minha vida, e eu só vivo por você. Paixão por amor, tricolor. Paixão por amor. Vem com nós, mas vem de coração. Vermelho, branco e preto são as cores da emoção.